Êxodo 24. Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vejo, pois, Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém não estendeu sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte, fica lá, dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que tornemos a vós, e eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés no meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor, ao cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e pelos de cabra, e peles de carneiros, tinta de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedra de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que te mostrar
para modelo e do tabernáculo, para o modelo de todos os teus pertences, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia, e seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio de altura, e cobri-la de ouro puro por dentro e por fora. E cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao seu redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirá de ouro. E colocarás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meios, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. E farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça, como com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte à outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali vireis a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia, e o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobri-las com ouro puro. Também lhes fará uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhes fará uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhes farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos e as suas colheres, e as suas cobertas e as suas tigelas, com que se hão de oferecer libações de ouro puro, os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face perpetuamente. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido. Se fará este candelabro ao pé, o seu pé, as suas hastes, e os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E os seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele, e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos, a modo
de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas o candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, que com seus botões e com suas flores, e um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo das duas outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo das 2 hastes que saem dele. Assim se fará com 6 hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais acenderão para iluminar defronte dele. E seus espivitadores e seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás, com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Amém.